Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Recanto de Luz. Sintam-se, é dia de festa, né? Vamos esperar um pouquinho. Sintam-se abraçados amorosamente pela nossa equipe espiritual. Boa noite também àqueles que nos assistem pelo canal do YouTube e que sempre estão conosco todos os sábados. Vamos esperar um pouquinho, estamos nos acomodando nas cadeiras para dar início à nossa reunião de hoje, de exposição doutrinária e paz. Hoje temos recadinhos, como sempre, é claro. Mas quando eu estava saindo de casa, pensei uma coisa. Puxa, vou pedir de novo hoje. Como o mês passou rápido. Vocês já perceberam isso? Como o tempo está passando rápido? Parece que foi a semana passada que eu estive aqui fazendo os pedidos. E agora, no próximo sábado, já teremos novamente a doação de ranchos para as nossas famílias necessitadas. Então, eu tenho que pedir. Agora, em vez de 6, somos 70 famílias ou mais precisando de auxílio nosso. Então, eu tenho que pedir para vocês a doação de gêneros alimentícios não perecíveis, também material de higiene pessoal e de limpeza. Então, pessoal, eu peço humildemente para vocês que colaborem com estas famílias. Essas entregas vocês podem fazer na quarta-feira à tarde, às 16 horas, no horário que temos preces e radiações. E na sexta-feira ainda dá tempo também. Nós estaremos aqui das 14 às 17, ali no brechó, e também vamos receber tudo que vocês trouxerem e que disponibilizarem para nós. 1 quilinho de alimento faz a diferença quando nós somamos tudo. E tem um outro recadinho, é claro, né? Não posso ficar pedindo uma coisa só. Nós, aqui na casa, nós temos o brechó. Todas as sextas-feiras, abrimos ao público, quem quiser comprar, das 14h30 às 17 horas. Mas para que o brechó aconteça, precisamos de doações também. Nós precisamos de agasalhos, blusões, casacos, meias, mantas, toucas, né? Roupinhas quentes agora, com esse frio. Precisamos todos estarmos agasalhados, quentinhos. Então, vamos também dar uma olhadinha lá no nosso guarda-roupa, ver se não está sobrando nada. E também aceitamos, pessoal, todo e qualquer enfeite para casa, pratos, talheres, panelas, algum móvel que vocês trocaram, não querem mais utilizar, se comuniquem conosco, que nós damos um jeitinho de recolher nas suas casas. E tudo que vocês doarem, nós vendemos por um preço bem acessível, para que todos possam comprar. E os agasalhos, nós também separamos um percentual para os nossos assistidos. Então, eu peço a colaboração de todos que puderem fazer esses donativos. Agora, então, vamos nos recolher em oração. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir a proteção de Deus, de Jesus, da equipe espiritual desta casa,
dos nossos anjos guardiões, que estão sempre conosco, nos auxiliando e nos ajudando. Deus, vem te saudar as mãos que trabalham, as roseiras, as macieiras, a água, o sol, a grama, o ar, o vento, a terra e a estrela, os animais, as árvores, os olhos, os lábios, os pés, o coração, a mente, a alma, a paz, o amor e a esperança, a infância, a juventude e a velhice. Tudo o que vibra, trabalha e se agita, te saúda, Deus. Também nos incorporamos aos louvores que da terra se levantam. Em nós, o teu poder atua, querendo que sejamos hoje melhores do que ontem, que vençamos barreiras e que amemos com sinceridade. Agradecemos o que somos e te rendemos culto, como grãos de areia que louvam o sol e o reflexo. Que assim seja. Neste momento, então, a nossa companheira, amiga Denise, vai nos falar sobre os sinais da renovação do livro Jesus no Lar, capítulo 24. Boa noite a todos. É bem interessante como não existem coincidências e a oração aberta ali, ela resume a exposição de hoje. Nós vamos começar com um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, no item 9, que diz sobre a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. A partir deste trecho do Evangelho, nós podemos fazer algumas reflexões, sem analisar assim com julgamentos, só fazer algumas reflexões, pensando em nós mesmos. Nós podemos pensar um pouquinho sobre a nossa trajetória terrena até esse momento. As coisas que nós vivemos, as experiências, todas elas, as boas, as ruins, sem julgar, sem dizer que foi bonito, que foi feio, só lembrando um pouquinho de tudo que nós vivemos até o agora. Nós podemos pensar um pouquinho da forma que nós estamos conduzindo as nossas vidas, analisar a respeito das escolhas que nós fazemos, de que forma as intempéries nos transformam quando a gente vivencia situações complicadas. Como é que isso resulta dentro de nós? Como é que isso nos afeta? Como é que nós ficamos depois que a gente passa por uma situação difícil, seja ela qual for? Como é que nós ficamos depois das situações difíceis que nós já vivemos? Quais foram os amadurecimentos que a vida nos trouxe? De tudo que a gente viveu, de tudo que a gente experienciou, de tudo que a gente aprendeu,
e amadureceu, porque a cada dia a gente amadurece e vê a vida de uma forma diferente, qual é o resultado de hoje? Quem eu sou hoje? Quem eu me tornei depois de tudo que eu vivi? E de tudo isso que foi vivido, de tudo isso que nós plantamos, né? Porque a gente fez um longo plantio na nossa trajetória terrena, o que realmente ficou em nós? Porque algumas coisas se foram com o tempo, passaram, ficaram despercebidas, mas outras coisas ficaram guardadinhas dentro de nós, fazem parte da gente. Será que a gente se pergunta de vez em quando quem sou eu, né? Perguntando a si mesmo, quem somos nós? Quando a gente se olha no espelho, porque a gente se visualiza, né? Será que a gente se olha lá no fundinho do nosso olho, assim, com afeto, com ternura, com compreensão, com piedade, com amizade, com amor, para nós mesmos? Será que de vez em quando a gente se olha assim, um olhar bem profundo, e se pergunta, quem sou eu? Quem sou eu hoje? Porque quem eu era há uma semana atrás já virou uma história, não é a mesma pessoa. Já vivemos várias situações em 7 dias que nos transformaram, por mais imperceptível que isso seja. Por mais que nós não percebamos mudanças, mas elas acontecem dia a dia, hora a hora. A pessoa que levantou da cama hoje de manhã não é a mesma pessoa que vai deitar à noite. Porque a partir do momento que nós vamos vivendo o correr das horas do dia, nós vamos assimilando conhecimentos, maturidade, experiências, e isso vai nos transformando de alguma forma, mesmo que a gente não perceba, mesmo que pareça nada. Ou se a gente percebe, é um quase nada. O caminho que nós vamos trilhar, ele é sempre daqui para frente. É importante a gente olhar para trás, é importante a gente fazer uma reflexão, uma análise, só que o que a gente já viveu não será revivido. Nós não vivemos as mesmas histórias, por mais que as situações sejam parecidas. A gente não retoma o dia anterior, a gente não retoma a semana anterior. Sempre tem algo diferente. Nós já estaremos diferentes. É importante a gente refletir sobre as nossas escolhas, porque estar aqui foi uma escolha nossa. Que escolhas fazemos diariamente? Que caminhos buscamos? Isso nos define. Quais são as mudanças que nós ainda queremos conquistar? Porque nós não vamos ficar estacionados da forma como estamos para sempre. Nós queremos mudar em algumas coisas, velhos hábitos que a gente quer abandonar, novos hábitos que queremos conquistar. O ser humano, ele vive em constante transformação. E o que verdadeiramente nos pertence? O que diz lá no Evangelho sobre a verdadeira propriedade? Já que a gente vai se transformando, já que a gente vai mudando, algumas coisas vão ficando pelo caminho, outras nós carregamos conosco. Temos uma vida terrena, encarnados, temos uma vida na espiritualidade. O que fica? O que é a nossa essência? Quem somos nós, verdadeiramente falando, lá no fundo das nossas almas? Nós somos aquilo que nós fazemos. Porque aquilo que nós fazemos reflete o que trazemos dentro do peito. Aquilo que a gente mais presta atenção e que a gente deixa extravasar. E aí se reflete nas atitudes. Neste momento, nós somos as pessoas que refletem nas nossas atitudes. Isso a gente carrega para sempre. E a gente vai mudando as atitudes, a gente vai se transformando e isso vai nos definindo. Ninguém tira de nós o avanço moral que a gente vai adquirindo, a mudança que a gente vai adquirindo, e isso está sempre conosco. Só depende da gente melhorar. Aquilo que a gente é, a nossa verdadeira essência, é só a gente que pode transformar. Isso é nosso, isso a gente carrega de uma vida para outra. Isso a gente não perde, a gente muda, a gente melhora.
mas a gente não perde a nossa essência. A gente transforma. Nós somos os conhecimentos que adquirimos. Isso a gente carrega para sempre. A maturidade moral e espiritual, o desenvolvimento que a gente adquiriu no decorrer de uma ou várias vidas, isso é nosso, é uma bagagem nossa. Quando desencarnamos, nós carregamos conosco. E aí tem algo fundamental, porque a gente foca muito no eu, né? O que eu carrego comigo, que eu guardo aqui no meu bolso, que ninguém vai tirar, que eu vou viver várias vidas e esse é o meu tesouro. Tem algo tão importante quanto, que é a impressão que a gente deixa na vida dos outros. Isso também é nosso. É algo que ninguém pode mudar. É a história que os outros contam quando nós passamos pelas vidas dessas pessoas. Isso também nos pertence. É a nossa verdadeira propriedade. É aquilo que a gente deixa marcado em cada passo que a gente dá. A cada existência terrena. Isso também é nosso. É a nossa história. A gente não muda a nossa história. A gente escolhe novos caminhos. Tem uma história de um médico, uma história real, uma pessoa que realmente viveu nesta terra. E aí ele queria servir ao exército como médico. Essa história se dá na Batalha de Okinawa, na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial tem assim, infinitas histórias lindas, porque é uma coisa horrorosa, a guerra, né? É triste, é tudo muito angustiante, uma guerra mas no meio desta guerra, a gente consegue encontrar várias histórias de iluminação, assim, de pessoas que fizeram algo diferente, que tentaram fazer algo diferente. E nessa batalha de Okinawa, que aconteceu numa das ilhas do Japão, que foi a maior batalha marítimo, terrestre e aérea, tinha exército, tinha fuzileiros, tinha marinheiros, né? E ela é considerada a maior batalha da história. Ela durou 3 meses, mas foi avassaladora, para definir com uma palavra. Milhares de soldados foram perdidos de todos os lados. Foi uma guerra não só de soldados, mas de culturas, porque americanos e japoneses eles tinham a questão da honra muito diferenciada. Então, os japoneses defendiam seu território, todos defendiam seu território. Mulheres defendiam seu território, adolescentes defendiam seu território, crianças defendiam seu território. Era uma questão de honra, é cultura. E os soldados americanos também tinham a sua questão de honra e cultura, que é diferenciada. Então, quando eles se depararam em combate com culturas tão diferentes, uma guerra que foi avassaladora, essa guerra ela é considerada uma que deixou os maiores traumas da história. As pessoas saíram assim, horrivelmente massacradas emocionalmente. A guerra já deixa, né? Só que esse choque de culturas foi pior ainda, porque os americanos eles não sabiam em quem eles estavam atirando, se era uma criança, se era uma mulher, se era um civil, se era um soldado, porque os japoneses defendiam o seu território de todas as formas. Isso era honra para eles. E aí, no meio dessa guerra, tinha esse médico, que era do lado americano. E ele não tinha uma infância muito legal, assim, o pai dele também lutou na guerra, voltou cheio de traumas para casa, então ele tinha uma vida difícil, aí ele se formou em medicina, e aí ele era muito apegado ao irmão, o irmão decidiu servir nesta batalha de Okinawa, e ele decidiu servir junto com o irmão. E ele era muito religioso também. E aí ficaram perguntando, mas tu sabe o que é uma guerra? O teu pai voltou cheio de traumas, é para matar as pessoas, é uma coisa horrível, é triste. E conhecendo do jeito que ele era, ele disse, não, mas eu não vou lá para matar pessoas, eu vou lá para salvar vidas. Eu vou porque é o certo a fazer. Era sempre que ele dizia para todo mundo, por que tu vai para uma guerra? Fica. Ele até conheceu uma enfermeira, eles tinham planos de formar uma vida, né, de casar, de ter filhos. E aí ele disse para ela, eu preciso ir porque é o certo a fazer. E ele foi para a guerra. Só que quando a gente vai para uma guerra, a gente recebe um treinamento. E o treinamento é para guerrear.
é para empunhar uma arma, é para matar uma pessoa. Isso é uma guerra. E no treinamento, ele se negou a agarrar a arma, porque ele disse: eu vim para salvar vidas. Eu não vim aqui para matar. O certo é eu estar aqui, mas eu não vou agarrar numa arma. E ele virou chacota, porque era uma questão de honra, é uma questão de treinamento, é uma questão lógica. Se tu estás indo para uma guerra, espera-se que tu lute na guerra. Inclusive, ele era um médico de combate, que é aquele médico que empunha a arma, que luta junto com os outros e que vai resgatando os feridos. Ele estava lá, era para estar lá no meio, na fronteira, né, lutando com os outros. E ele se negava nos treinamentos. E aí ele apanhou dos colegas, né, virou chacota, fizeram milhares de coisas com ele, judiaram, humilharam ele. Só que ele se mantinha, ele não reagia, não batia nos outros, não fazia nada, ele só se defendia. E ele não ia embora também, porque já estavam loucos que ele fosse embora, ele não tinha nada para fazer ali. Ele era um fraco, ele era um covarde, ele era um frouxo. Ele ia para uma guerra, não ia empunhar uma arma e fazer o quê? No primeiro passo que ele desse, ele nem voltaria mais para casa. Essa era a impressão dos amigos, os colegas, né, os combatentes. Mas aí, num momento, ninguém gostava dele, né, a esse momento. Todo mundo queria que ele fosse embora. Ele rezava muito, todos os dias, a Bíblia dele sumiu, essas coisas todas. E aí, um dado momento, o comandante disse: empunha essa arma, tu vais para uma guerra. E ele se negou. Não, senhor. Eu não vou tocar nesta arma. Era o que ele precisava. Foi levado a julgamento, e no julgamento ele ia ser mandado embora. Só que aí ele colocou uma questão que é algo que existe para nós em direitos, que se algo ferir a tua crença religiosa, tu não é obrigado a fazer. Nas Olimpíadas de Matemática, que a gente aplica nas escolas, a gente verifica se algum aluno é sabatista. Porque a crença religiosa desse estudante não pode ser ferida. É lei. Se ele for sabatista, ele vai fazer a prova num outro dia e num outro horário. É um direito que esse estudante tem, por sua crença religiosa. E aí ele colocou essa questão. Pela sua crença religiosa, ele não mataria ninguém e ele também não ia empunhar uma arma. E aí o julgamento terminou por ali, porque não houve mais argumentos, era um direito dele. Ele teve que ser engolido ali no batalhão e ficar diferente dos outros, porque ele não empunhava arma nenhuma. E aí ninguém ia ficar nas costas dele defendendo ele. Só que depois disso, começaram até a olhar diferente, porque, puxa vida, essa pessoa é tão resistente, ele não vai embora, a gente judiou dele, humilhou, né, fez escárnio com ele, ele foi lá, se defendeu, decidiu que não ia empunhar e venceu, ele conseguiu voltar para o batalhão. Enfim, foram para a guerra. Era para isso que eles estavam ali. Quando foram para a guerra, eles enfrentaram algumas batalhas. E, claro, ele era médico. Ele ficava ali curando, salvando vidas. Só que, em dado momento, eles chegaram perto de uma encosta, que era muito íngreme, para atacar o inimigo lá em cima, que eram os japoneses, né? A guerra de Okinawa, lá, essa batalha. E aí, o batalhão dele subiu. Só que quando o batalhão dele subiu, o que aconteceu? Tinha centenas, porque os japoneses lutavam com toda a comunidade. Então, eles foram massacrados. Assim, ó, assim que eles botaram o pé lá em cima daquela encosta, os primeiros que chegaram foram massacrados. E aí bateram em retirada. Desceram e abandonaram os que estavam feridos lá em cima. Antes que todos perecessem, porque seria um suicídio mesmo, todos iam perecer. Eles estavam em grande desvantagem. Voltaram e ficaram num acampamento distante. E ele não conseguia dormir, porque ele pensou assim, tá, mas a gente vai buscar os outros, né? Não, as ordens são para que a gente bata em retirada e deixe os outros para trás. Por enquanto, a gente vai ficar no acampamento. Assim que disserem para voltar de vez, a gente vai voltar. Nós não vamos buscar os outros. E aí, o que esse médico fez? De noite, quando todo mundo estava dormindo,
ele subiu a encosta com as cordas e as coisas todas que eles tinham colocado. Era bem íngreme, sozinho na calada da noite. Ele subiu de noite, que ninguém enxerga bem, né? Foi lá e foi buscando um por um dos companheiros que estavam feridos e abandonados lá em cima. Ele amarrava o companheiro no corpo. Não é fácil carregar uma pessoa ferida amarrada no teu corpo, te arrastando. Não é nada fácil. Depois de subir uma encosta de não sei quantos metros íngreme, ele amarrava o companheiro no corpo. Vou te levar. Se arrastava, descia todos aqueles metros e bem quietinho largava lá no acampamento. No dia seguinte olharam, ué, fulano, tu não estava lá em cima ferido? Achei que tu não tinha voltado. Não, eu vim. Não. Nesse estado, tu não teria vindo sozinho. O que aconteceu? Quero saber. Foi o Desmond que me buscou. Não conta pro comandante. Tá. E ele não buscava só um por noite. As mãos dele ficaram em frangalhos, porque enquanto os outros dormiam, ele subia aquela encosta, buscava um por um. Isso é uma história real. Isso é uma história real. Ele buscava um por um, descia aquela encosta, trazia para o acampamento. Cada vez que ele chegava no acampamento, ele dizia: me ajudem a salvar mais vidas, sem empunhar uma arma no meio de uma das piores guerras, das piores batalhas, com centenas de mortos. Até que em dado momento, evidentemente, o comandante se deu conta que ele estava trazendo, ele trouxe 100 homens sozinho. Todas as noites, perguntava para ele, tu não vai dormir? Ele disse, não. Enquanto tiver alguém lá em cima esperando por mim, eu vou subir todas as noites e eu vou trazer de volta. Seja como for, eu vou buscar. Eu não vou deixar ninguém para trás. Eu vim aqui para salvar vidas e é isto que eu vou fazer. Me ajudem a salvar mais vidas. Em dado momento, o comandante soube, a notícia se espalhou que ele estava fazendo algo que não foi permitido, né? Existe um código de honra, de respeito, de regras dentro de um exército. Mas aí acabaram deixando que ele trouxesse. Olha, se tu quer ir sozinho lá te arriscar e trazer, vai. E aí, os companheiros que já admiravam ele pela pessoa notável que ele se mostrou ser, a sua verdadeira essência, a sua verdadeira riqueza, a sua verdadeira propriedade, porque o que a gente é, a gente demonstra naquilo que a gente faz. E as pessoas percebem, queriam ir junto para amparar ele. Enquanto ele estava lá, eles faziam a cobertura, porque os outros andavam armados, nós estamos no meio de uma guerra. E aí foram permitindo. Aí cada vez que ele voltava com mais companheiros. E aí os outros também começaram a trazer, e aí virou uma atitude coletiva, um ato coletivo de buscar os companheiros que ficaram para trás. Isso tudo é registrado. Foi feito um filme a respeito desse médico. Até o Último Homem, o nome do filme. Porque perguntavam para ele, né? Quando é que tu vai parar? Ele disse, até o último homem. Enquanto tiver alguém lá em cima, eu vou subir essa encosta e eu vou buscar. E isso é baseado em fatos reais. E aí ele foi o único soldado do exército que recebeu uma medalha de honra sem empunhar uma arma. O único. E aí a gente volta lá para o início, para a verdadeira propriedade. E a gente se faz a mesma pergunta de novo. Quem somos nós? Quem somos nós diante das adversidades da vida? Quais as escolhas que fazemos? Quais as histórias que já vivemos? Quais os amadurecimentos que a vida me trouxe? Quem sou eu quando me olho no espelho? A minha verdadeira essência, aquilo que eu vou carregar quando eu for embora. Nós somos aquilo, tudo que nós adquirimos de conhecimento, de moralidade,
Nós somos a nossa verdadeira essência, que transparece nas atitudes, mas nós também somos aquele detalhezinho importante que às vezes a gente esquece. Nós somos a história que a gente deixa na vida dos outros. As histórias que os outros contam ao nosso respeito. E aí nós vemos no livro Jesus no Lar, no texto que é o tema de hoje, peço perdão porque eu vou ter que ler no celular, e estou abrindo o texto. Os sinais da renovação. Que fala justamente disso, da verdadeira essência. Deixei aberto e fechou, mas não tem problema, a gente abre de novo. Nesse trecho, Jesus fala a respeito de qualidades. E aí ele coloca várias qualidades e quais são as verdadeiras propriedades que a gente carrega. E aí ele fala que o mais forte, né? Ó, achei. Que coisa, hein? Não há de ser nada. Nada há de ser nada, né? Ele diz que o mais poderoso não é mais o desapiedado, né? Ah, eu tenho poder, eu faço o que eu quero. Não, esse não é o que tem mais poder. Aquele que tem mais poder é aquele que ama. Esse é o mais poderoso. O vencedor não é aquele que vence uma guerra, que mata seu inimigo, que deixa um rio de sangue. Não, esse não é o vencedor. O vencedor é aquele que vence o mal dentro de si mesmo, que toma atitudes corretas, porque é o certo a fazer. O mais eloquente não é aquele que fala bonito, é aquele que, além de falar bonito, ele faz bonito. Porque fazer bonito é tão importante quanto falar bonito. O mais nobre não é aquele que tem títulos de riqueza. O mais nobre é aquele que age com nobreza em relação ao seu próximo. E por isso ele é amado, por isso ele é reconhecido, por isso ele é bem lembrado. O mais respeitável não é aquele que tem ouro, joias, é aquele que tem um bom coração. O mais santo não é aquele que se isola, né? Eu não vou me misturar com essas pessoas porque elas fazem o mal, elas roubam, elas matam. Não. O mais santo é aquele que entra em contato com essas pessoas e leva algo de bom para essas pessoas. Procura mudar a vida dessas pessoas. O mais puro é aquele que mergulha lá na profundeza, né? E tenta resgatar os seus irmãos. E não aquele que se esquiva da convivência. O mais sábio não é aquele que fica lendo livros, né, e teorias. Isso também é sabedoria. Mas existe uma sabedoria maior do que essa, que é tirar o nosso irmão das sombras. Então, no estudo de hoje, nós ficamos com essas perguntas, essas reflexões para a gente fazer. O que verdadeiramente levaremos? Qual é a nossa verdadeira propriedade nesta vida? O que estamos acumulando? O que estamos guardando? Que caminhos estamos escolhendo? Quem somos nós de verdade? Fiquem com Deus. Obrigada, Denise, pela exposição maravilhosa. Que possamos levar para casa todas essas reflexões. Agora, então, vamos novamente fechar os olhos para receber o passe espiritual. Vamos relaxando nas nossas cadeiras, acalmando a nossa mente, nos disponibilizando para receber essas energias positivas.
Senhor, para ser compreendido, ouvido, aceito, obrigo-me a mudar a mim mesmo e a dar bons exemplos. Não posso forçar os outros a me compreenderem, mas se lhes der atenção, com bastante aceitação e interesse, farei com que assim também hajam comigo. Por isso, Senhor, dá-me espírito de análise, ensina-me a olhar fundo, a domar a palavra ofensiva, o gesto de acusação, os hábitos de ciúme, orgulho ou raiva. A partir de agora, vou, antes de agir, estudar melhor os assuntos, as atitudes e as expectativas para o amanhã. Tenho a capacidade de me transformar. Tu me deste uma força que jamais se acaba. Senhor, quero achegar-me mais aos outros, ser mais amigo, espontâneo, amoroso, e assim viver mais alegre, em paz comigo mesmo, porque em paz com eles também. Não é certo ser egoísta e querer apenas para mim atenção e favores, como se obedecesse a uma voz que diz: você é quem mais merece ser socorrido e amado. Estar em luta contra os outros aperta-me o coração. O que me faz bem é compreender e ajudar. Peço forças a ti, Senhor, para não ser um ausente, um trancado, um frio, mas alguém que abraça os outros, fala o que é bom, o que é positivo e o que é verdadeiro. Agradeço a tua bênção, que me faz amigo até as últimas consequências. Senhor, o trabalho me espera e quero executá-lo da melhor maneira, do começo ao fim do dia. Estou feliz e espero dar a cada tarefa e a cada pessoa a melhor atenção. Muitos estimariam estar no meu lugar, manipular coisas, estender atenções, ganhar o sustento, esquecer tribulações. Mas não podem. Não têm serviço ou sofrem impedimentos nos seus esforços. Levo, ao final do dia, boa vontade, alegria e paz no espírito, o que me possibilita ajudar aos outros, distribuir sorrisos e esperanças. Rogo proteção a todos os que estão em trabalho, nos labores do pensamento ou das mãos, nos espaços aéreos, na terra ou no mar. Que assim seja. Que nesse momento, acarinhados que estamos por os nossos amigos espirituais, possamos guardar no nosso coração tudo que é de bom, tudo que é de positivo, na certeza de que nunca estamos sozinhos. Estamos sempre acompanhados por esses amigos queridos. Que ao retornar para os nossos lares hoje, possamos refletir sobre a exposição doutrinária da noite e sobre as preces também que lemos agora. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até o próximo sábado. Um abraço carinhoso.